Bom, gente, aqui canal Sem Gravata, toda sexta-feira nós fazemos a nossa live bar e hoje estamos oficialmente iniciando, apresentando para todos a nossa parceria com o grande Zé Luiz Rodovalho, que e que tem um canal que é maravilhoso, que é o Composição Sem Limites, né? No Composição Sem Limites, ele faz algumas entrevistas com compositores, daqui a pouco ele apresenta um pouco o canal dele, mas aqui na nossa parceria, em específico, nós estamos resgatando uma ideia, né, que há algum tempo vem esquecida, que é apresentar as notícias de forma musicada, né, que seria o mesmo espaço da charge que vocês estão acostumados a ver, né, só que na música. Quem fazia muito isso, uma sátira musical, era o Juca Chaves. Hoje o Juca já está com 80 anos, então vem diminuindo a produção, e daí um substituto à altura, Zé Luiz Rodovalho, para ocupar esse espaço. Então, Zé, seja bem-vindo ao time e espero que essa parceria seja cada vez melhor, né? Você já fez algumas músicas maravilhosas, vamos falar um pouco a respeito disso, vamos falar das questões dessa semana e bater um papo, principalmente aí sobre o espaço da música no noticiário do dia a dia. Obrigado pelo convite, pela presença, pela parceria. Eu acho que essa parceria começou de uma maneira muito prolífera já, muito animadora, e a tendência é que isso se perpetue aí por um bom tempo, né? Eu comentei com vocês, eu gosto muito de compor por encomenda, e principalmente nesse teor político, esse ambiente que nós estamos passando agora. É uma coisa curiosa, né? Tem muito artista que tem dedos para trabalhar com a política, acha que arte não pode se envolver com política, mas arte e política são praticamente a mesma coisa, né? Porque arte é política e tudo é política, na verdade, né? E tudo é arte também, então fica difícil dissociar. Então eu acho um projeto maravilhoso, foi um convite que eu aceitei logo de cara. Aliás, eu estava esperando um convite desse, na verdade. E adorei, estou fazendo aí com o maior prazer e acho que vamos ter muita coisa para produzir ainda. Logo de cara, eu quero contar que isso nasceu de uma brincadeira minha, totalmente inocente, que eu achei até que você ia responder como, pô, né, quem dera desse para ser assim, e foi o contrário, porque nós combinamos a nossa live no Composição, né, no Composição Sem Limites, e daí eu brinquei, né? Falei, pô, então compõe uma música aí em homenagem. Você, opa, adoro isso. E, cara, muito pouco tempo depois, você me manda uma música maravilhosa, né? Infelizmente de um tema muito pesado, né? Mas era necessário ali até o peso da música. A música teve até o tom correto quanto ao peso do momento, porque era aquela cena do senhor empurrando as cruzes na praia, desrespeitando uma manifestação de pessoas que perderam os seus entes para o Covid, né? Mas assim, em muito pouco tempo, você fez uma música maravilhosa. E desde então, todas as que eu pedi para você, o máximo que você demorou foi 2 horas para mandar algo maravilhoso e perfeito. Antes de vocês, eu quero que você diga um pouquinho a respeito do teu processo de criação, tá? Mas antes disso, eu vou abrir para o Guilherme para ele comentar a tua fala a respeito da arte e da política, porque eu entendo que são indissociáveis, cara. Vai lá, Gui, você... Bom, Zé Luiz, bem-vindo aí, muito legal essas músicas, sua participação aqui, é bem-vindo sempre. Não precisa esperar convite nosso não, viu? A gente vai convidar, mas se não convidar, pode se convidar, porque é sempre bem-vindo. Sobre a fala, né, da questão da arte, me lembrou... Primeiro que eu acho que quem fala que arte e política não se mistura, ou não entende nada de arte, ou não entende nada de política, porque chega a ser, não sei... absurdo falar uma coisa dessa, né? Basta ver na história quantos até regimes autoritários usaram a arte, quantas civilizações para se expressar politicamente usaram a arte. É indissociável. E só... Meu áudio tá bom? Tá bom. Tá bom? E eu só fazendo um gancho, me lembrou
a polêmica do Caio Ribeiro, né, comentarista lá de futebol da Globo, que falou que futebol e política não se misturam. O Tite também gosta de dar esse tipo de declaração infeliz. Que é completamente estúpido, né? Futebol e política são indissociáveis. É claro que, assim, quando a gente está falando do sistema de jogo do Flamengo, a gente não precisa ficar lembrando de política. Mas quando a gente está falando de volta dos jogos durante o Covid agora, da influência do Bolsonaro, da influência do Flamengo nisso, e ele, olha, tá bom, o Raí pode falar o que pensa, mas ele não pode falar de futebol, ele não pode falar de política enquanto ele é diretor de futebol. É um absurdo. E falar isso do Raí, né? Irmão do Sócrates, pelo amor de Deus. E nem só por ser irmão do Sócrates, por ser o Raí mesmo. O Raí tem muita personalidade. Ele ultrapassa o fato de ser irmão do Sócrates. O Raí mesmo, eu sou muito mais fã do Sócrates do que do Raí, eu sou corintiano, evidente. Mas enfim, mas voltando à arte, é bizarro, né? Porque essa arte pasteurizada, essa arte só pela arte, eu acho chato quando a gente fica cobrando também posicionamento de tudo, de todo artista. Acho que nem todo artista tem a obrigação de ter posicionamento sobre tudo no mundo, né? Mas algumas coisas tem que se posicionar, né? Então eu acho que a gente vive um momento de um emburrecimento geral de que a política é algo para ser discutido em Brasília ou no WhatsApp. Não se pode discutir política no centro acadêmico, não se pode discutir política na sala de aula, não se pode discutir política no teatro, não se pode discutir política no cinema, não se pode discutir política. Política só pode ser discutida no WhatsApp ou em Brasília. Quer dizer, é uma grande besteira, né? E precisamos de mais arte que a sua, né, Zé? Arte que fala do momento, que fala do nosso dia a dia, com crítica, né? Não enfim, vai, Felipe. Não, só aproveitando o gancho do futebol e rapidinho falando, né? Tem uma importância enorme na nossa democracia o futebol, né? E não é por eu ser corintiano, não. A Ordem dos Advogados, ela lançou uma campanha de diretas já que só se comunicava com pessoas de terno e gravata, né? Com advogados engravatados falando entre advogados. É no momento em que o Sócrates, o Casagrande, Vladimir e Companhia Limitada entram na campanha das diretas já, porque naquele mesmo momento eles viviam a chamada democracia corintiana, né, que estava mais para anarquia do que para democracia, o que eles faziam no time, mas, enfim, funcionava, eles ganhavam os jogos, então ninguém se importava, né? Mas eles entraram como uma grande jogada da OAB e com isso começou a atingir as massas aquela campanha das diretas já, que era muito mais inteligente do que abaixo a ditadura. Diretas já e abaixo a ditadura era sinônimo, né? Mas muito menos agressivo e com jogadores de futebol alcançava a massa. A arte, ela... Mas em 85, Felipe, 85 a ditadura já tinha acabado, né? A ditadura, o Figueiredo já ia abrir. Na verdade, viu, Gui? Na verdade, o 85, deixa eu te explicar. O que você tem em 85 ali é a decisão de um presidente civil. Vem o primeiro presidente civil. Então, os militares... prefeitos, governadores... Sim, mas os militares, eles entregam... Os militares, eles entregam o osso... um osso em 85, tá? E a briga em 85 é que já queriam que aquela eleição já fosse direta. Sim. Ganhamos essa briga, mas conseguimos, tanto que o Sócrates falava que se não fosse direta ele ia embora do Brasil, né? Ô, Felipe, posso ser provocativo? Mas aí logo em seguida conseguimos uma nossa Constituição. Posso ser provocativo? Não é o que eu penso, tá? Mas eu quero só fazer uma provocação. A gente do campo progressista, da esquerda, nós temos uma tendência de gostar dos episódios em que nós perdemos. Já percebeu isso? A gente adora falar da direta já, que não deu certo. As eleições não foram diretas, foi uma movimentação muito grande, muito bonita, tudo. Então, mas o que conquistou para o futuro, né? A gente adora falar da Guerra Civil Espanhola, fascistas não passarão. A gente perdeu a Guerra Civil Espanhola. Os fascistas passaram. Quer dizer, eu não sei, eu acho que tem alguma coisa aqueles que vencem, né? O Lenin, o romantismo, né? Do derrotados. Porque os que venceram, Lenin, Trotsky, Stalin, Fidel Castro, Mao Tse Tung, eles viveram e se tornaram vilões em algum momento, né?
os derrotados não chegaram nem a conseguir isso, né? Eles foram derrotados. Então, a gente valoriza muito eles. Eu não sei, eu não estou falando que mas é muito legal, mas... Só seguindo aí a linha de raciocínio, a música, ela entra nesse mesmo espaço de conquistar, de alcançar a população. Porque falar sobre política para quem já é politizado, para quem já está antenado nos acontecimentos, isso a gente está falando entre nós mesmos. Assim como a Ordem dos Advogados, com a campanha das diretas já, falava só com advogados. E convencer advogados em 1985 que nós precisávamos ter uma eleição direta, isso não era difícil. O difícil era convencer o povo. E, de fato, nós perdemos aquela briga num primeiro momento, mas é ela que faz com que a gente consiga uma Constituição, porque em 1986 vem uma emenda constitucional à Constituição de 67/69, né? E nessa emenda à Constituição é marcada a Assembleia, né, Constituinte para fazer a Constituição de 88. Então, nós não ganhamos a eleição direta, mas ganhamos a Assembleia Constituinte. E o candidato anti-regime militar foi eleito, né? Que era o Tancredo Neves. O candidato do regime, que era o Maluf, perdeu. E perdeu bastante no colégio eleitoral lá, né? Não perdeu de pouco. E a música tem essa mesma importância, né? Inclusive naquele período também, né? Em que primeiro veio o futebol, daí começam inúmeros músicos entrando no movimento, e de repente cada palanque era um festival de estrelas em cima do palco, né? Ô Zé, dentro dessa construção histórica aí da música, quais são os momentos aí que você mais, enfim, considera marcantes de músicas politizadas? Bom, eu acho que, falando do futebol um pouquinho, né, lembrando que a democracia veio principalmente em 82, 83, né, um pouquinho antes ainda das diretas já. E, tem um momento histórico também que é importante o futebol, que é 1970, quando o Brasil é tricampeão, né, e aquilo dá uma acalmada nos ânimos e teve influência também, diz, né, que teve uma influência do governo, até na escalação dos jogadores, enfim. Então tem uma série de coisas aí que não dá para dissociar de novo, né, futebol e política. Com relação à música, eu acho que a arte, acho que menos ainda, né? Antes de eu falar, só eu tinha esquecido, você tinha pedido para eu falar do canal, eu esqueci, vou falar um pouquinho, depois já volto aqui. Composição Sem Limites é um canal que trabalha exatamente esse processo criativo, né? Então, por exemplo, eu conheço muitos compositores, muitas compositoras, e trabalho com muitos deles, que têm alguma dificuldade, por exemplo, nesse processo criativo, algumas estiagens, né? Ou então momentos em que não estão inspirados e acabam não compondo. Eu trabalho muito no canal o como compor sem depender da inspiração, né? Porque nem sempre você vai estar inspirado, isso é fato. Então, eu acho que o compositor não pode depender da inspiração. O que não quer dizer que ele componha sem verdade, acho que são coisas diferentes, né? Mas o depender da inspiração é uma coisa muito complexa para quem trabalha com a arte, para quem trabalha com a criação. Então, é isso que eu faço lá no canal. Tem também o meu trabalho musical, meu álbum, etc. Quem quiser pode me seguir Spotify, Deezer, enfim, todas as mídias digitais aí, tem o meu trabalho, Zé Luiz Rodovalho, eu vou tirar para passar, enfim. Falando da música, eu acho que, obviamente, a década de 70 foi a mais emblemática no quesito protesto, vamos dizer assim, né, no quesito dedo na ferida. Eu acho que ali, até por ser durante a ditadura, né, e ali, Chico Buarque, aliás, parabéns, hoje é aniversário do Deus Maior, Chico Buarque, né? Ontem Betânia, hoje Chico Buarque. Eu falo que o Brasil é realmente, assim, no quesito música, o Brasil é privilegiadíssimo, né? Que país que tem Chico Buarque. Betânia, né, também maravilhosa, então parabéns, obrigado, Chico Buarque, obrigado, Betânia. Eu acho que aquela década de 70, aquele momento, potencializou muito isso, né? O momento histórico, o momento político. O Chico, principalmente por ter nascido numa família também envolvida com isso, né, já engajada desde o início, então, certamente isso colaborou para o processo dele também. Mas eu acho que, definitivamente, a década de 70 foi a década em que mais compositores trabalharam essa parte de denúncia, né. E como você falou, Felipe, na quarta-feira, quando a gente conversou lá no Insta, no Composição Sem Limite,
o rap hoje traz esse papel importantíssimo, né, cara? Quem realmente dá a letra, quem põe o dedo na ferida, quem denuncia de fato, hoje não, já desde a década de 80, mais ou menos, é o rap, né? Mas mesmo assim, né, uma coisa que eu sinto falta, é óbvio que nós temos inúmeras músicas ligadas à política de extrema importância, né, mas esse espaço especificamente de musicar uma notícia ou de fazer uma música em cima de um evento pontual, isso eu acho que estava mais esquecido. Inclusive aqui o Ricardo, do Acredito Que, ele coloca a respeito de Roma Antiga, né? O Guilherme é mais conhecedor de história aí, o Guilherme é cientista social, aqui a ideia é sempre ser interdisciplinar, né? Mas enfim, acredito que não só isso, né? O próprio Bobo da Corte muitas vezes era músico satírico, enfim, né? Mas de um tempo para cá, a música política ela deixou de ser essa coisa de pontual, né? De tema pontual, e passou a ser uma coisa um pouco mais abrangente, mesmo quando política, né? E daí, esse é o espaço que eu acho que você está ocupando aí, legal. Guilherme, você sabe falar a respeito dos bobos? Sei. Não, Roma tem uma especificidade legal, porque a pichação, os grafites surgiram em Roma, né? Era comum, e eram bem eróticos, faziam pênis gigantescos, enfim, era uma expressão cultural. Roma era uma cidade extremamente urbana, cosmopolita, no sentido até moderno do termo, para a época, e eram muitos povos, muitas regiões, pessoas de diferentes idiomas, escravos que não falavam latim, gregos que não falavam latim, enfim, gente que não falava a mesma língua, e se expressavam via pinturas, tudo. O Acredito Que falou, né, que ele foi pegar a etimologia da palavra, só voltando aqui um adendo, da palavra corrupção, que não tem muita coisa a ver com religião. A etimologia não é uma etimologia hebraica, aramaica, nada, ela realmente vem do latim. Eu digo que o termo corrupção, ele é muito usado num sentido religioso, né, de corromper, que a coisa intocada, vestal, virgem, pura, e o toque com o mundo a corrompe. Isso, eu falei, é um sentido religioso, um sentido espiritual. Então, não é Na verdade, deixa eu até colocar isso. A representação política, ela nasce dentro da religião. Tem o filme Em Nome da Rosa, né, que conta bem essa história. E a corrupção, o termo corrupção, não na sua etimologia da formação da palavra, mas quando ele entra como algo exatamente dentro disso, de você... Era usado muito no exatamente, da Inquisição. Você foi até lá para votar exatamente nesse sentido. Você chegou lá e falou o contrário. Então você corrompeu. Você se corrompeu. Exato. Então essa e ele fala religioso. E ele fala aqui, brincando, né? Tradutore e traditore, que é uma expressão italiana, né? Tradução, traição. Tudo que você traduz, você trai um pouco, que não há... O Zé Luiz citou o Chico, né? Aniversário do homem, né? Gosto muito do Chico. Como o Zé Luiz falou, ele é filho do Sérgio Buarque de Holanda, grande sociólogo brasileiro, neto do Aurélio Buarque de Holanda, criador do dicionário Aurélio. Então é uma família muito forte, a família Buarque de Holanda, pernambucana de origem, radicada no Rio de Janeiro, mas hoje bastante paulista, né? Sérgio Buarque e Chico estudaram na USP, estudaram no Colégio de Santa Cruz e na USP. E eu temo um pouco que ainda não chegou ao Chico a cultura do cancelamento, porque o Chico, muitas das letras dele, especialmente as mais românticas, falando de mulheres, né, são frutos do seu tempo. E isso é muito importante entender o artista. O artista é fruto do seu tempo. O artista representa... Guilherme, a cultura do cancelamento chegou sim ao Chico, mas não são pessoas que estejam no público-alvo dele. Assim, tipo, são boas, mas eu acho importante que a gente está numa era de debate sobre separar o artista da arte, a arte do artista, enfim. E o Chico, ele eventualmente ele será alvo dessa releitura histórica, dessa releitura dos símbolos, né? E o Chico, ele tem lá músicas que hoje, num ponto de vista do feminismo, tudo, são extremamente machistas,
são músicas, enfim, objetificando mulheres e tudo mais. Mas, assim, eu espero que esse debate esteja mais maduro quando chegar ao Chico, da gente conseguir, finalmente, explicar para a militância mais eufórica, né, com essa sanha grande de cancelar todo mundo, de rever tudo o que aconteceu antes de 2020, de que, assim, o Chico era um homem dos anos 70, escrevendo um boêmio, um bom vivant, e reconhece, tá? Ele reconhece os seus privilégios, reconhece tudo isso. Mas é um grande homem. Vamos ouvir um pouco de música, né? Já que tá falando tanto do Chico, que você arranha aí um refrão dele, alguma... Vamos lá. Eu só ia dizer uma coisa, o Chico meio que se blindou, talvez, provavelmente até inconscientemente, de alguma maneira, em relação a essa cultura do cancelamento, porque sim, ele tem essas músicas, algumas músicas de teor machista, mas ele também tem muitas músicas com o lírico feminino, ele também aborda a exploração da mulher, então ele, de alguma maneira, acabou se blindando ali, né? Acho que o que ele menos explorou foi a parte do racismo, né? Mas ele, na obra dele, tem muita coisa, então, de que acaba protegendo, né? Quer dizer, ele bate de um lado e assopra do outro, né? Então, como é uma obra muito vasta... A Geni sempre vai estar ali como grande... Tem jeito, né? Eu vou fazer um trechinho, então, aqui dele, para a gente lembrar, principalmente, tem tudo a ver. E aí até ia comentar com vocês exatamente sobre isso, né? Essa coisa que o Felipe falou, né? De não ter alguém que... Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Alô? Sim, tá tudo... Estamos sim. Tudo bem? O Felipe comentou de não ter alguém que fale ou que componha, né, sobre o momento, etc., né? E eu acho que um pouco disso se deve ao receio de que a música fique presa àquele tempo. Mas a música é extremamente atemporal, né? A arte é extremamente atemporal, né? Então, esse trechinho que eu vou tocar aqui do Chico Buarque cabe perfeitamente para hoje aqui, né? Isso é extremamente moderno, extremamente atual. Então, mesmo sendo uma coisa pontual, quer dizer, você ouve, tem uma música, até fazer um trechinho aqui dela, do Celso Viafra, que eu acho também um dos compositores maiores da nossa música, e que, infelizmente, é muito marginalizado, é extremamente subvalorizado, né, midiaticamente falando. Ele tem uma música que ele diz o seguinte, que, se eu não me engano, ele fez pouquinho depois das Diretas Já, e ele diz, não sei se eu vou lembrar direito, ele diz isso aqui, mais ou menos o seguinte: então você vê como a música é atemporal, isso ele fez depois das Diretas Já, né, e ele errou aqui, infelizmente, né, quer dizer, os velhos de Brasília não podem ser eternos, aí até hoje, né, quer dizer, é uma coisa maluca, é por isso que eu acho que a arte... E alguns estão, né? Só responder aqui... Sarney tá aí, Maluf tá aí. Exato. Então a arte se perpetua, né? Ela é atemporal. Deixa eu só responder aqui. Eu acredito que falou a respeito dos direitos autorais. É óbvio que tem direitos autorais, sim, tá? E uma das primeiras providências que nós vamos sempre tomar quando em lives, porque a ideia é que o Zé participe todas as sextas, né? E que fique um pouco mais musical essa nossa conversa, tá? Mas uma das primeiras providências logo em seguida vai ser exatamente mandar e-mail para os autores das músicas, comentando que tocamos e falando, olha, se quiser que a gente tire do ar o vídeo, é óbvio que a gente tira, ou especificamente o trecho, né? Em geral, os autores não se importam tanto com isso, a não ser quando é grande e que fatura milhões. É só para vídeo monetizado. Nós não estamos monetizando o canal ainda, enfim. Então, de qualquer forma, é óbvio que tem sim direitos autorais e que eles serão respeitados. Então, quando eventualmente o compositor se sentir aí lesado por ter a música dele exposta, a gente tira. Mas antes de tudo, tem um caráter aqui de homenagem aos compositores, e inclusive sempre
deixando aberto o espaço para eles também participarem qualquer dia aí de uma live, né? A gente vem conversando sobre isso, né, Zé? De tentar você fazer entrevistas a grandes compositores, enfim, né? Claro, você sabe que essa coisa de direitos autorais é extremamente controversa também, né? Por exemplo, eu recebo aí por mês R$ 3,45 de direitos autorais, mais ou menos, e eu não estou exagerando. Eu não tenho ideia, é impossível controlar. Onde minha música toca, quantas vezes ela é tocada no Deezer, ou quando as pessoas ouvem, ou até estabelecimentos comerciais, ou nas rádios, né? Eu sei que tem música minha, por exemplo, na Cultura FM, tem música minha na Educativa de Campinas, etc. Como que se controla isso? O que pinga lá na minha conta é R$ 3,45 em média. E até pelo Eu perfil acredito dos que falou do artistas, ECAD também, né? O ECAD tem uma formalização que também pode ser feita, né? Em que a gente comunica o ECAD que a música foi tocada e daí custa tipo R$ 1 por ter tocado a música. Então, E é uma loucura também, né? Porque eu fiz um show no Teatro Municipal de Campinas, show autoral com as minhas músicas, e eu tinha que pagar o ECAD. Aí eu liguei lá, eu falei, não, pera um pouquinho, tá errado isso aí, eu sou compositor, eu tenho que receber, não tenho que pagar. O cara falou, não, mas o ECAD divide você em dois, né? O Zé Luiz autor. E o Zé Luiz intérprete. Você tem que pagar para o intérprete, e aí passa por nós, a gente dá uma mordida, etc. Eu não recebo nunca deles, né, cara? Então é outra coisa absurda, assim. Eu conheço, inclusive, um caso de uma academia de São Paulo, não vou citar o nome, mas o dono da academia, inclusive, foi secretário da educação, secretário dos esportes do governo Marim. Lembram do governo Marim, né? Sim. Ele foi secretário dos esportes. Marim então, é meu vizinho aqui. Oi? Era. Marim era meu vizinho aqui. Eu acredito que fala da política do YouTube, tem até o famoso caso aí do canal Nostalgia, né? E sim, existe a política do YouTube e temos que nos preocupar sempre em atender às exigências. Mas é por isso que eu estou falando, né? Vamos aqui, sempre que fizermos isso, em seguida comunicar os órgãos responsáveis, daí não tem grande. E como eu estava falando, Felipe, até normalmente os valores são irrisórios. Até pelo perfil dos artistas, né? Caetano, Gil, Chico, essa turma, a depender do conteúdo, se é conteúdo que não nossa divulgação científica, tudo, eles liberam, ou pelo menos eles não acionam os direitos autorais das suas músicas. Eu sei disso porque minha avó faz um festival famoso do Colégio Objetivo, chamado FAC, babei aqui, e toca muita música. O FAC é o Festival de Artes de Comunicação. Minha avó é diretora de arte de música de toda a rede Objetivo. E é para as criancinhas pequenas, tudo. E como tem um caráter pedagógico, eles não são obrigados. Assim, eles pagam, mas é uma quantidade pequena de direitos autorais, exatamente porque é uma questão pedagógica. E os próprios autores, assim, aquele cara que tem as costeletas grandes lá, eu esqueci o nome dele, ele está sempre lá no FAC, que era assim com o Roberto Carlos. Erasmo Carlos. O Erasmo. Ele vai, ele libera todas as músicas dele de graça, ele mesmo toca se for requisitado, ele pede às vezes para tocar. Então, assim. Paralama, obrigatoriamente, né? Uma coisa a gente fazia. Exige tocar no evento. Uma coisa a gente fazer aqui, se a gente estivesse fazendo uma super live, 200 mil pessoas vendo, ganhando uma fortuna, tocando cover de tudo que é. Mas não estamos, aqui é um canal pequeno, modesto. Então, esses problemas são para canais. A gente vai ter esse problema lá na frente, se tudo der certo. Não agora. Agora não é problema. Mas, ô Zé, vamos um pouquinho agora, então, porque você compôs aí dentro das nossas demandas. E daí, começando com a música que é triste, mas tem toda uma importância. Primeiro que eu achei a música bonita, bonita mesmo, né? E essa eu considero bem atemporal. Né, daqui muito tempo, a gente estava conversando a respeito disso, né, porque fala da tirania, enfim, e toca aí um pouco a Cruz da Salvação, né, e, enfim, temos uma outra música que vai sair provavelmente nesse final de semana, que também é muito bonita e também é muito pesada, mas a primeira aí foi a Cruz da Salvação. Toca um pouquinho ela aí pra gente, né? Vamos lá, foi ela que começou com essa parceria, na verdade, né? Eu assisti a live de vocês na sexta-feira,
E aí o Felipe e eu trocamos algumas mensagens no sábado, ele falou, pô, você não quer compor alguma coisa sobre o que nós conversamos na live de ontem? Acho que ele estava me testando para ver se eu tinha assistido inteira, né? Eu falei, não, vamos fazer então. Então foi essa que realmente, como você falou, é uma coisa bastante triste, né? E é aquela música que a gente fala, putz, eu não queria precisar compor sobre isso, né? A cruz na areia da praia, as águas profundas do mar, a dor da saudade do filho, que foi e não vai mais voltar, tirando, zombando da morte, um barco à deriva, sem direção, embarcação sem leme, naufrágio de uma nação, o alto preço da mentira, passado de escuridão, a fé no que nunca existirá, futuro de destruição, a plena cegueira do ódio, a vida que não vale mais, a força da voz da maldade, a história andando para trás, tirando, zombando da morte, um barco à deriva, sem direção, embarcação sem leme, naufrágio de uma nação, tirando, zombando da morte, um barco à deriva, sem direção, embarcação sem leme, naufrágio de uma nação. É, maravilhosa. Infelizmente, uma cena lamentável, né? Aquela cena do senhor derrubando as cruzes. E, enfim, eu espero que essa música ela voe bastante para que até ele próprio, né, repense a vida e a forma como ele vê o mundo, porque, pelo amor de Deus, aquilo foi muito grotesco. Daí eu vou aproveitar aqui a deixa, porque logo em seguida você compôs para a prisão da Sara, né? E ontem eu lancei o vídeo com 2 músicas tuas a respeito da prisão do Queiroz. E eu vou ter que regravar esse vídeo, não a parte das suas músicas, que estão perfeitas, mas vai ter uma errata minha. E eu vou explicar melhor nesse vídeo, mas eu já quero deixar aqui recomendado que vocês assistam ao vídeo do canal do Tássio Denker, que é o antigo Diretas de Direito, e ele mudou o nome para Tássio Denker, tá? Tá dentre os recomendados aqui pelo meu canal. Mas, enfim, eu vou ter que fazer uma errata, porque eu caí numa armadilha. Normalmente, uma pessoa que se nega a depor e que simplesmente desaparece, e que é público e notório que a pessoa está em lugar incerto e não sabido, normalmente há uma decretação da prisão preventiva logo em seguida no processo. Por algum motivo muito estranho, isso não aconteceu nesse processo. E daí eu caí nessa armadilha, porque eu gravei o vídeo acreditando que a prisão do Queiroz tinha sido decretada, como seria normal em qualquer outra situação, lá atrás, desde aquele momento em que ele falta nos depoimentos, né? E daí, como eu errei, eu tenho que humildemente reconhecer o meu erro e gravarei uma errata a respeito disso, então vou repostar o vídeo que postei ontem com as suas 2 músicas presentes, né? Porque elas dão ali a genialidade ao vídeo que me falta. E vou fazer errata, vou trazer aí informação correta para, evidentemente, manter todos do canal sempre bem informados. Foi um erro, todo mundo erra. Eu realmente nunca iria imaginar uma possibilidade de uma situação processual em que, mesmo todo mundo sabendo que o cara evaporou, né, o juiz não decreta a prisão. Né? Chama barrigada isso aí, Felipe. Normal, acontece o tempo todo. Não, eu vou analisar a questão até mais a fundo, só que daí eu vou precisar de mais tempo, né? Para ver exatamente o que aconteceu dentro desse processo, de por que não foi esse o procedimento, né? Porque a se pensar aí se eventualmente não temos coisas mais sérias a resolver dentro disso. Mas foi um erro meu. Posso só puxar um gancho sobre isso, né? Eu tenho discussões acaloradas, às vezes até
espinhosas com amigos meus, colegas, pessoas muito queridas, sobre o futuro, para onde está se desenhando esse governo Bolsonaro. E muitos amigos meus, com a melhor das intenções, acreditam que nós estamos indo rumo a um regime militar, uma ditadura, que o Bolsonaro está muito forte. E eu acho que essa semana serve para essas pessoas que têm essa percepção muito pessimista, especialmente das instituições e do caminho que o Brasil está indo, para talvez reverem alguns pontos, porque só nessa semana nós tivemos graves derrotas do Bolsonaro, questões que implicam ele para coisas muito graves, a prisão do Queiroz, a prisão da Sarah Winter, o STF mostrando que, olha, não adianta falar grosso, não adianta que tuitar, chega, agora eu vou ter que tomar a rédea da situação, e não vai tomar a rédea da situação, porque ele não tem força para isso, não tem poder para isso, ele blefa muito, e os blefes dele estão sendo derrubados, ele está pedindo truco, o STF está pedindo 6 toda hora, e ele está fugindo toda hora. Quer dizer, a Sarah Winter foi presa, achava que ia ter, sei lá, algum levante, alguma coisa com a prisão da Sarah Winter, acho que ela imaginava, né? Não teve absolutamente nada, ela virou piada, virou meme na internet. O Queiroz foi preso, né? Atibaia, com a ironia de ter sido a filha do Olavo de Carvalho que denunciou, né, o paradeiro dele. Quer dizer, é um teatro grotesco. E agora o Weintraub, que vai cair para cima, né? Porque vai para o Banco Mundial, talvez, vai ganhar 100 mil por mês. Mas não interessa, é uma derrota. O Bolsonaro queria continuar com o Weintraub. Os filhos do Bolsonaro queriam continuar com o Weintraub. O Bolsonaro não aguentou a pressão do Centrão. Eu vou querer falar do Weintraub daqui a pouco, até porque tem outra música que foi feita especialmente para esse tema. Então, mas só para encerrar, só pensar, Felipe. Não deixo. Não, então, mas é basicamente só isso, assim. Só que para quem está achando que estamos vivendo uma época de um ditador, de um autoritário superpoderoso no Brasil, não estamos. Graças a Deus o Bolsonaro é um cara autoritário, sem dúvida nenhuma, mas é um fracassado, ele não consegue fazer nada que ele quer, ele não consegue ganhar uma. Ele ganhou a eleição, ele só perde. Eu discordo de você em alguns pontos, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Tá? Antes, eu quero que o Zé toque o modão sertanejo para o nosso querido Queiroz, que agora está dormindo num confortável travesseiro de pedra, atrás das, né? Então ele ficou sumido muito tempo, né? E deu saudade em muita gente. Então eu fiz essa música aqui em homenagem à saudade que sentiram dele, né? Nossos momentos a sós, eu e o meu amigo Queiroz, uma garrafa de vinho rachada entre nós, aquele clima gostoso, conversas e coisas assim. Eu dizia e sim. Aí 5 minutos depois, tu some pra nunca mais. Fiquei sozinho, desolado, perturbou a minha paz. Agora você voltou, deixou minha vida tão complicada. O que é que eu posso dizer pra minha manada? O que é que eu posso dizer pra minha manada? Muito bom, cara, muito bom. Tem um ponto aí da música que muito pouca gente falou, né? Mas quando ele foi preso, ele estava na casa do advogado e em cima da lareira tinha o AI-5 enquadrado. Daí, dentro do briefing que eu te passei, você incluiu o AI-5 de uma forma genial. E depois até no vídeo eu tinha esquecido de falar disso. Já que eu vou ter que fazer a errata, eu vou aproveitar no vídeo também para destacar essa questão do AI-5 e moldurado na casa de um advogado. Só isso já é o suficiente para esse advogado talvez fazer uma reciclagem, né? Porque se ele gosta do AI-5, acaba a profissão dele. Também. Esse advogado aí tem umas histórias estranhas, né? Para quem conhece, tá... Eu
tenho alguns amigos olavistas, né, colegas, enfim. E o Olavo, ele já foi implicado em algumas histórias aí de seitas que usavam crianças, enfim. Um negócio bem esquisito, uma história, não se tem comprovação, porque esse tipo de coisa é difícil deixar a prova, né, deixar coisa para caminhos para a gente seguir, mas havia sempre essa botaria aí do Olavo, de um culto chamado Maria Mariá, que era lá do Oriente Médio, Maria Mia, aliás, perdão, Maria Maria é outra coisa, é um bar aqui em Interlagos. Maria Mia, que era um culto de origem islâmica, até estranho, mas o Olavo de Carvalho já flertou com o islamismo, e agora esse advogado, que na mesma época que diziam que o Olavo estava envolvido com esses escândalos aí de seitas, que era nos anos 90, final dos anos 80, com os anos 90, esse advogado foi denunciado, uma prática que nem chegou a ser formalmente iniciado, por um suposto culto lá em Guaratuba, perdão, no Paraná, de sacrifício de criança. Quer dizer, é uma figura, no mínimo, estranha, né? Porque, assim, quantas pessoas têm um advogado que já foi envolvido num tipo de denúncia de sacrifício de criança? É uma coisa quase de filme de terror, né? E, bom, vamos ver, né? Não teve nada contra ele aparentemente é inocente, né? Todo mundo é inocente, tem que se prove o contrário, então também não vou aqui fazer nenhum juízo. Mas, assim, você vê que é uma turma que se mistura ali, é o Queiroz, que é um sujeito esquisitíssimo, ligado à milícia, ligado ao Bolsonaro, ligado ao Flávio, e aí esse advogado, outro sujeito também obscuro, sabe? A gente não entende direito de onde esse cara é, e o que a gente pesquisa sobre ele é estranho. O Olavo de Carvalho, que é essa outra figura também, que ninguém sabe de onde veio, de onde surgiu, o que faz, o que fez, por que ele ganhou essa projeção toda. Enfim, o governo Bolsonaro e a sua patota sempre envolvidos com coisas muito esquisitas. É só isso mesmo, Felipe. Pode continuar. Pô, que milagre, cara. Você pode falar. Sabe por quê? Eu tô anotando aqui no nosso chat privado todas as coisas que vêm na minha cabeça. Eu posto aqui para depois eu ler e não me esquecer de falar. Então eu não preciso mais ficar emendando um tema no outro. Tá? Não, eu tava aqui, não sei se o pessoal percebeu, né? Mas você tava falando, daí eu tava de cabeça baixa aqui, tava pesquisando uma coisa, daí eu olho no telão, fica uma cena horrível, né, cara? Eu preciso me preocupar mais em colocar a tela. Eu achei que você ia falar com a sua aparência. Acho que você também tem que se preocupar mais. Também, né, cara? 10 quilos a mais de quarentena. Ô Zé, um monte de gente aí te chamando de gênio, assino embaixo, concordo com todos. E, cara, daí eu quero que você fale um pouquinho, antes da gente entrar no assunto Van Traub, eu quero que você fale um pouquinho a respeito do teu processo de composição, porque você, inclusive no teu canal, trabalha isso, né? Porque, pô, às vezes você acorda num dia que tá tudo vindo na tua cabeça, né? Se você sentar, você escreve um livro. E tem dia que você precisa entregar alguma coisa e não, cara, não é tão simples assim. Explica um pouquinho do teu processo, dá a chamada até para que o pessoal se aprofunde mais lá no teu canal, de como funciona isso, mas dá uma síntese aí pra gente. Vamos lá, primeiro eu agradeço as palavras, discordo respeitosamente, eu acho que gênio, eu tenho muito cuidado com a palavra gênio, eu acho que gênio tem um, em qualquer âmbito que seja, né, e aí você tem alguns geniais, né, então, por exemplo, na música, para mim, principalmente na música brasileira, o Chico é o gênio, né, eu acho o Gil genial, eu acho o Caetano genial, eu acho o Celso Biafra genial, como eu falei, tantos outros, aí Chico César, mas gênio para mim é um só. No futebol, o gênio é o Messi, aí você tem vários outros geniais, e assim eu acho que isso sucessivamente. No tênis, o Federer é o gênio, e você tem outros geniais, né? Eu tenho muito cuidado com essa palavra gênio, mas agradeço, não vou fazer desfeita, não. O processo criativo é uma coisa muito individual, eu acho que é difícil. Eu entrevistei, inclusive, lá no meu canal, tem entrevista com o Zé Pires, que é um artista, um músico sensacional, multi-instrumentista, compositor, extremamente conhecedor do barroco, do estilo barroco, né, da música, e ele fala sobre isso, ele fala que ele teve um professor de composição que dizia que não, ele podia até perder emprego por isso, mas ele dizia, não se pode ensinar a compor, né,
E eu concordo, eu acho que o ensinar a compor é muito complexo, porque é um processo muito individual. Eu componho de uma maneira, eu acho que o Felipe Bedetti compõe de outra, a Maria Biduan de outra, e cada um tem o seu estilo, o seu ritual, alguma coisa assim. O que eu sempre procuro trazer é, como eu falei anteriormente, eu não depender da inspiração, porque, cara, a inspiração vai tirar férias, isso é fato, né? E você precisa continuar produzindo se você trabalha com isso. Então, não dá para depender da inspiração. Você acabou de comentar, né, Felipe? Às vezes você acorda já com 3 músicas na cabeça. Isso, infelizmente, comigo é muito raro, acontece poucas vezes. Gostaria que acontecesse muito mais, lógico, mas acontece pouco. Agora, quando isso não acontece, o que se faz, né? O que eu costumo dizer lá no canal, inclusive tem alguns vídeos sobre isso, tem vídeos sobre essas estiagens, né, de criatividade, ócio criativo, etc. O que eu costumo fazer sempre é o ambientalizar. Eu acho que o mais importante é o ambientalizar. Eu falo que o compor é muito observação, né? Você tem que observar tudo, tem que estar sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor, seja visualmente, seja, enfim, os 5 sentidos têm que estar sempre aflorados, e o ambientalizar. Então, por exemplo, por que eu gosto muito de compor por encomenda, né? Porque eu acho que a parte mais, para mim, como eu falei, é um processo individual, mas para mim a parte mais difícil é o tema. Se eu tiver o tema, me resolveu, né? Então, às vezes eu não tenho tema para compor, porque não tem nada interessante acontecendo na minha vida. Então, eu preciso de um tema de alguém para poder desenvolver. E a partir daí eu vou ambientalizar, então eu vou tentar me visualizar na vida dessa pessoa. Então, vamos fazer uma música sobre. E outra coisa que eu falo sempre bastante, que é importante, né? É o condizer a melodia e a letra. Isso é muito, muito importante para que você tenha um resultado positivo, né? Porque às vezes você tem uma letra muito boa e uma melodia que fica abaixo ou vice-versa. Então, precisa ter uma coerência nesse encaixe, né? Encaixe letra e melodia, tem vídeos lá também sobre isso. Então, eu acho que o ambientalizar. Pô, eu quero fazer uma música sobre uma viagem que eu fiz para o Araguaia e conheci uns moradores nativos. Eu nunca tive no Araguaia, eu não conheço os moradores nativos, mas eu posso, diante do que você me conta, ambientalizar aquilo e... Putz, a criatividade, a imaginação não tem fronteiras, né? Então, eu posso levar minha imaginação até lá, até aquele momento, até aquela situação, e eu posso criar uma história fictícia ou verdadeira, ou meio a meio em cima disso, né? Então, eu acho que o ambientalizar, o trabalhar os sentidos, são pontos fundamentais para que a gente possa conseguir compor, mesmo quando a inspiração não está muito aflorada. Tá. Mas, por exemplo, se eu te jogo um tema qualquer, sei lá, compõe alguma coisa sobre café, como que você organiza a tua cabeça? Como que você começa o teu processo, vai? Depende, não tem uma regra, tá, Felipe? Pode ser que eu comece pela melodia, pode ser que eu comece pela letra, pode ser que os dois saiam meio que juntos, né? Pode ser que eu faça um texto corrido, um texto, uma prosa, né? Em vez de escrever em formato de poesia, escrever em formato de prosa sobre a história do café. Ou pode aí, porque, pô, quando você tá vendo como é extremamente abrangente, faz uma música sobre café, pode ser um momento no café da manhã, pode ser um momento, pode ser a história do café, do surgimento, onde foi descoberto, pode ser uma história de alguém que começou a trabalhar com lavoura de café. Então, você tem um universo gigantesco, né? Não tem fim. Por isso que eu acho que é complicado a gente falar, putz, eu não estou num momento criativo. Cara, tem tanta coisa para explorar, nunca tem. Por isso que o meu canal chama Composição Sem Limites, não tem limite, né? Então, realmente o fato da gente antenar um pouquinho, puta, mas café, que eu vou... Cara, o que você quiser fazer sobre café, né? Uma ressaca que você teve, tomar um café forte, não sei, né? Você pode, e aí, de novo, vem a mentalização. Quero fazer uma coisa mais satírica, quero fazer uma coisa mais séria, uma coisa romântica, e aí estruturar toda essa ideia, né? Tem muita gente que fala para mim o seguinte, é muito distante para mim, quando eu penso em compor, às vezes eu começo a tentar compor, mas eu estou muito distante de uma letra final, não vai direto para o final, porque fica distante mesmo. Se você ainda não tem, lógico, tudo é prática, né? Mas se você ainda não tem muita habilidade, então começa com um texto corrido, com uma prosa sobre o assunto, né? E depois você vai organizando aquilo, depois você faz uma métrica, depois você pensa numa melodia.
Então tem vários, né, como eu falei, tem várias possibilidades. E eu não me arrisco a dizer isso é certo e isso é errado. Acho que cada um tem o seu processo, né? Meu processo, como você percebeu, Felipe, isso é uma parte, é muito rápido, isso é uma coisa minha. Eu não gosto de perder. A hora que eu me proponho a fazer, né, eu recebo, por exemplo, temas melódicos, né, eu recebo melodias para pôr letra, por exemplo. Aí, às vezes, eu estou com uma correria absurda, e aí o cara que fez a melodia, a moça que fez a melodia, e aí, Zé, vamos fazer? Tá, deixa eu sentar aqui agora. Aí eu sento ali, em questão de 1 hora e meia, 2 horas, eu resolvo aquilo que eu... Então, meu processo é rápido, mas é uma coisa minha e não é uma coisa, confesso que não é uma coisa trabalhada, é uma coisa realmente minha. Assim, eu não gosto de ficar muito tempo maturando aquilo. Tem músicas que eu fiquei bastante tempo maturando, mas não é muito comum para mim, não. Ô Zé, eu tenho muito amigo que toca violão, tem banda ainda, alguns estão no meio da música, alguns muito bem sucedidos, outros ainda começando. E eu acho que isso é interessante que você falou, que é importante diferenciar o artista, a música, a arte, como uma coisa somente lírica. Então, só quando a minha criatividade vem, quando a minha inspiração vem, eu vou lá, faço, componho, de um trabalho, né? Isso é algo que eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade. Tipo, o fulano tem que escrever a música, só quando ele está inspirado. Mas a inspiração, às vezes, não acompanha a necessidade de pagar as contas, né? Então, eu acho que... Eu vejo isso porque muita gente na academia fala isso de pesquisa. Porque, não sei se todo mundo é familiarizado, quando você é professor ou pesquisador de alguma universidade ou instituto, você é obrigado a publicar uma certa quantia de trabalhos por ano, por semestre, enfim. E muita gente acha que isso é errado, porque, não, mas olha, de onde eu vou tirar, não inspiração, né, mas o tema, a vontade, né, o tesão de fazer um negócio. E às vezes não tem que ter tesão mesmo, cara. Às vezes tem que fazer porque tem que fazer, porque é o ganha-pão, né, porque é o trabalho. Muita gente romantiza muito, né, a música, as artes. Atacavam muito o Picasso disso, né, que o Picasso tinha uma linha de produção de arte enorme, produziu muito durante a vida, ficou muito rico, e muita gente acusava que ele tinha que ser que nem o Monet, que morreu pobre, produziu pouco, o que produziu hoje vale uma fortuna, porque também não é menos. E só uma questão, a gente falou de arte, de música e política, eu queria voltar, que senão vai ficar muito fora do tema. Os jingles do Brasil são históricos, né, das campanhas eleitorais. Desde o Varre, Varre, Vassourinha, lá do Jânio Quadros, aí você passa por muitos, e um em especial que foi composto, se não composto, não por ele, foi junto a ele, que é o do Lula de 89. O Lula lá, brilha uma estrela, que foi Chico, Caetano e Djavan, se eu não me engano. Se eu não me engano, foram os três. Quem canta, eu acho que é o Djavan. Não, quem canta, o Djavan canta, mas a que foi pro ar, eu acho que ele são os três cantando juntos. Mas é bem interessante, tem no YouTube. Vamos para a direita também. Quem sabe, volta contigo. Federal é Kassab. O do Bolsonaro pegou bastante, que é o Muda Brasil, Muda Brasil, muda de verdade. Quer dizer, a arte, ela está implicitamente ligada à política, até no material publicitário da política. E a gente pode falar, não, mas jingle não é arte, né? Tem essa discussão. Jingle é muito publicitário, não é arte de verdade. Eu acho que é. Eu acho que tem ali uma melodia, tem ali uma mensagem. Ela tem que ter uma estrutura diferente, ela tem que colar na cabeça, você tem que lembrar de cantar ela 10 anos depois que passou aquela campanha, você ainda lembra dela. Ela já parou de passar na TV, tudo. Viu, Gui? Eu debati, debati um embate com o Pietro, né? O Pietro, meu filho, a quem não sabe, eu tenho um filho de quase 20 anos, faz 20 anos agora em agosto, tive ele cedo, né? E o Pietro, ele está no penúltimo ano da ESPM, de Propaganda e Marketing. E daí eu tive uma conversa com ele, depois eu reproduzi essa conversa com outro amigo meu, que é formado há 20 anos atrás na ESPM, porque fazem uma lavagem cerebral de, não, isso não é arte, que não sei o quê. Para começar, que, porra, não se classifica
o que é arte, né? Não dá para ficar, isso é arte, isso não é arte, né? E, não, porque tem que ser estritamente técnico, ainda que seja estritamente técnico, pode ter o lado artístico, nada impede. E daí, na live que eu fiz com o Zé na quarta-feira, né? E que a quem quiser ver depois está lá no IGTV, né? Do Insta, né? No canal dele, tem que procurar lá no Insta. Eu ponho aqui o link depois embaixo, o canal do Composição Sem Limites no Insta, né? A gente fala um pouco a respeito disso, do que é a arte ali dentro da ciência, qual o espaço da ciência e qual o espaço da arte. Ter técnica numa arte não significa que deixa de ser arte, né? Não é porque o jingle é estritamente técnico que ele não pode ter um lado que provoque uma emoção. Aliás, o contrário. Até porque hoje o publicitário, tudo que ele quer é vender o sentimento. Tudo que ele quer é vender uma sensação e não um produto. É a sensação daquele produto. É isso que ele quer. E a sensação, filhão, só pela arte, né? Não é não, Zé? O que você acha disso? Mas só um adendo a isso, aí o Zé fala, que ele é autoridade aqui no tema, que eu acho que também tem muito o pessoal do objetivo da arte, né? Se eu estou fazendo arte com o objetivo de ganhar dinheiro, então ela está corrompida, vai usando o termo que a gente puxou lá atrás. Se eu estou fazendo arte com o objetivo de ficar famoso, enfim, é uma arte corrompida. A arte é um certo puritanismo, né, da estética. Tipo, você tem que fazer arte pela arte, você não pode fazer arte. Isso é muito bonito para quando você é um filho de um milionário que fez música, porque você tem esse privilégio, mas para quem precisa viver, as escolhas, a realidade se impõe, né? Não há espaço muito para o lírico, para o campo das ideias, para o pensamento abstrato. Na realidade, você tem, olha, eu preciso de um passa para mim. Eu vou até contar um caso dentro disso, né? Uma vez um amigo meu, filho de um dos principais pintores do Brasil, artista claro, do Brasil, né? Ele me pediu ajuda, porque ele tinha que entregar um quadro que era num tamanho absurdo, né? E nós tínhamos que levar o quadro de Embu das Artes até a mansão do cara no Morumbi, né? E daí ele falou, porra, cara, preciso de alguém para ajudar, senão eu vou ter que contratar carreto e vai encarecer, não sei o que. Bora lá, né? Na hora que eu vi o quadro, negócio primeiro do tamanho de uma parede, lindo, uma imagem do Pantanal maravilhosa, assim, tipo, uma coisa surreal. Eu falei, cara, quanto custou isso? Na época, o Pietro era recém-nascido, eu lembro bem disso, porque esse cara também me ajudou em algumas coisas quando o Pietro nasceu. Na época era algo como 45 mil reais, né, o quadro. Eu falei, cara, maravilhoso, que não sei o que. Daí ele falou, meu pai pinta um desse por mês. Tipo, eu ganhei a pão da família dele, o pai pinta exatamente o mesmo quadro uma vez por mês. Entendeu? Cara, né, assim, tem coisas que, porra, o cara precisa comer, né? O quadro dele é genial, ele fica ele mesmo reproduzindo o quadro. E que o 45 mil reais tá comendo bem pra cacete, tá comendo caviar com esse dinheiro. Não, e ele, na verdade, ele tem assim, tipo, tem o momento dele que ele reserva, que é para surgir coisas novas, né? E o momento dele de reprodução para vender um quadro foda que vai para a parede de algum ricaço. E, é isso disso que ele vive. Muitos artistas faziam isso, né, Zé? Treinar uma equipe de alguns pintores, de alguns compositores, enfim, de artistas da área, ele ensinava a técnica, ensinava a estética, enfim, a assinatura dele, e esses artistas reproduziam, que era exatamente porque o cara às vezes não tinha tempo, né? Enfim, Zé, por favor, os dois leigos aqui já falaram demais sobre o tema. Eu também não sou muito conhecedor, para ser sincero, cara. Eu acho que esse cara do Pantanal podia fazer xerox, era mais fácil, né, cara? Em vez de ficar pintando toda. Com relação à arte, eu concordo, por exemplo, a arte pelo diletantismo, pô, seria maravilhoso. Eu adoraria ser um diletante da arte também, simplesmente, né? Mas como você falou, os boletos não param de chegar, a gente não, né? Eu acho que toda profissão
tem a dor e a delícia, como diz o Caetano, né? Você sempre vai ter alguma coisa que você gosta na sua profissão, sempre vai ter alguma coisa que você não gosta, independente qual seja, né? Então, eu acho que isso é inevitável e é impossível de escapar. Com relação ao jingle, pô, eu acho que, lógico que o jingle é arte, eu acho até que a publicidade é arte, eu acho que a publicidade, pô, você convencer, você incutir na cabeça do seu consumidor que aquele produto é melhor do que o concorrente, pô, isso é uma arte sensacional, né? Então, eu acho que tudo é arte, dependendo do ponto de vista. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a arte não é só aquilo que você gosta, né? Então, cara, para mim, praticamente tudo é arte, né? Vai muito realmente do ponto de vista, né? Eu acho que o fazer financeiramente, comercialmente ou não, cara, faz parte, cada um sabe onde aperta o calo, né? Muitas vezes me falaram, pô, por que você não vende música? Ou por que você não faz um funk para estourar e depois você continua compondo o que você gosta e tal, né? Um sertanejo. Um sertanejo, fiz esse sertanejo aí, né? Até porque aí vem a sala da sátira e tal. Cara, posso fazer, né? Não tem problema. O fazer, por exemplo, fazer funk também não é nenhum bilhete premiado de loteria. Não quer dizer que você vai fazer um funk que você vai ficar rico, né? Não é por aí que a coisa funciona. Então, Pô, inclusive, nesse aspecto, cara, eu sou um puta defensor da Anitta. Tem um monte de gente que fala pra caralho dela. Primeiro que ela é foda. O que ela toca vira. Não, Felipe, Ah. vamos ser honestos com o nosso público. Primeiro, que é porque você adora dançar funk. Óbvio. Às vezes eu chego na casa do Felipe e ele tá dançando funk sozinho, fazendo coreografia. Cada um, mas. Não, sério, assim, tipo, eu não gostar da música tem uma distância muito grande em não admirar a pessoa, não admirar o artista, né? Eu falo isso, cara, eu não consigo ouvir 2 minutos de Jimi Hendrix. 2 minutos. Eu falo, cara, cansou. Bom, gente, valeu. Tchau, tchau. Acabou a live pra mim aqui. Não, eu acho o cara foda, muito bom, mas dá 2 minutos eu falo, deixa eu mudar. cara, eu falo isso no canal também. Foda, eu falo um pouquinho disso no canal também, porque existe uma diferença entre o gostar e a qualidade, né? Exato. Eu particularmente não gosto de música clássica, não gosto de Mozart, mas eu jamais vou discutir a qualidade de Mozart. Né? Pô, vocês combinaram de me ofender aqui, porra? Eu adoro música clássica. Não, mas de novo, né? Eu jamais vou discutir a qualidade, né? Tô brincando. O gostar ou não é livre, agora a qualidade é indiscutível, né? E qualquer pessoa pode, inclusive, gostar de coisas que não têm qualidade, porque não. Você sabe que chamado né? Os prazeres. Então, Felipe, só um segundo, só porque tem muito com relação a esse tema. É um pouco cabeçudo que eu vou citar, mas eu vou tentar deixar claro. Zé, não sei se você é familiarizado, tem um autor marxista francês chamado Pierre Bourdieu. O Bourdieu, ele tem um livro, ele tem toda uma tese sobre o capital simbólico, que ele chama, que ele fala basicamente de arte. Toda arte carrega capital, que o marxismo era muito, né, que o capital, o valor está na mercadoria, e ele traz isso para a questão da arte. E ele é um pouco controverso, gera bastante debate, porque ele basicamente defende que toda arte tem capital cultural, idêntico, igual. Então, a ala turca de Mozart, que você citou, e o funk mais sujeirão lá da proibidão do Rio de Janeiro, carregam em si capital cultural. E quem valoriza ou não aquilo é a sociedade, mas não tem nada intrínseco ao que foi produzido que gere ou não valor àquilo. Quer dizer, quem dá o valor, quem reconhece, somos nós. A arte em si, o material feito ali, né, a música, a composição, ela em si não tem nada. Eu vou dar minha opinião, eu vou pedir para você dar a sua, e o Felipe também. Eu discordo um pouco, eu acho que há formas objetivas de se observar, de se mensurar qualidade em algo. Eu acho que é técnica, tempo que levou, às vezes, a coisa para ser composta, para ser pintada. A Capela Sistina tem o mesmo valor estético, valor cultural, valor simbólico desse quadro que está atrás de mim? Eu acho que não. Talvez sim. Para o Bourdieu, sim. As pessoas dão mais valor à Capela Sistina por critérios subjetivos e não por critérios objetivos. Objetivamente, toda arte
goza do mesmo prestígio, digamos assim, do mesmo valor. O que você acha disso? Você concorda? Você acha que realmente toda arte depende sempre de quem está ouvindo, de quem está observando e dando importância a ela? Ou você acha que nós temos, sim, formas objetivas de medir a qualidade de uma arte? Enfim, por favor. Só aproveitando que você falou da Capela Sistina, do quadro aí atrás. Minha mãe que você falou de alguns... É mesmo, bacana. Você falou de alguns grupos de artistas, né? Até hoje existe uma, não sei se é uma lenda urbana, né? Que Michelangelo talvez fosse um grupo de artistas, né? E não uma pessoa só, enfim, tem aquela coisa toda, né? Aleijadinho também. Também, exatamente. Olha, Gui, eu falo a verdade, cara, eu não sei, eu particularmente tenho uma opinião, mas eu não sei se ela está certa ou se ela está errada, né? Eu acho que a gente pode enxergar isso de duas maneiras, né? Você pode pensar da maneira midiática, capitalista e monetária, e aí sim, quem põe o preço na arte, quem determina se a arte é vendável ou não é o público, né? Friamente. E a gente pode pensar num lado mais artístico, mais trabalhoso, né? mais lapidado, e aí eu concordo com você, também acho que não dá para a gente colocar tudo na mesma prateleira, sinceramente. Agora, tem algumas coisas, por exemplo, o Emicida recentemente estava falando sobre isso. Ele falou, cara, eu detesto essa história de que o ócio criativo é coisa de vagabundo e não sei o quê. Por que uma arte que foi produzida, e eu estava comentando com vocês agora, eu tenho esse costume, esse hábito de compor muito rápido, por que uma arte foi produzida em, sei lá, 30 minutos, ela vale menos do que uma arte que foi produzida em 2 anos, né? Desde que elas tenham a mesma qualidade, por que não, né? Porque, por exemplo, um compositor ou uma compositora hoje em dia não pode fazer uma peça de Mozart, né, ou comparável a de Mozart, com a mesma técnica, etc., em muito menos tempo. Talvez consiga, né? Então, eu acho que existe, sim, essa diferença técnica, e eu acho difícil colocar todas as artes na mesma prateleira. Eu acho, em segundo lugar, que se nós pensarmos friamente na parte monetária, na parte midiática, sim, o público determina, e aí qualquer arte, cara, está aí sim no mesmo nível, né? Quem vai decidir é o público. E acho também, como eu tinha falado antes, que o gostar ou não, cara, é uma coisa extremamente subjetiva, né? E aí você pode gostar ou deixar de gostar do que você quiser. Ninguém... Só um adendo a isso que você falou, Zé, talvez eu não tenha deixado claro na hora que eu falei, a sua resposta perfeita, foi o que eu perguntei mesmo, mas é para o pessoal que está vendo. Quando eu digo quem dá valor são as pessoas, não é porque, por exemplo, a Anitta faz shows que lotam muito mais do que, sei lá, do Elton John. E então a Anitta é melhor que o Elton John. Não é necessariamente isso que nem o Bourdieu, nem eu quis dizer aqui. O que quis dizer é que o reconhecimento entre os iguais, sabe? Tipo, daqui a 100 anos a gente vai estar falando, talvez, de Elton John e não estaremos falando de Ludmilla. Então, obviamente, pegando no funk. E só por último, Felipe, juro que é rápido. A questão do tempo de produção, por que o Bourdieu fala isso? Porque no pensamento marxista, como se trabalha o preço de algo? Pensa numa sociedade antes do dinheiro tudo. O preço é o tempo que demora para a pessoa conseguir produzir aquilo. Então, se eu produzo alface, a produção é rápida, o alface vale muito menos do que na hora de eu trocar, do que o cara que produz uma mesa. A mesa, ele leva tempo, ele tem que cortar a árvore, polir a madeira, construir a mesa. Então, para uma mesa, eu tenho que dar 5.000 pés de alface, por exemplo. Por isso, nessa dinâmica do tempo que demanda a produção de algo, que a gente precifica as coisas, né? Segundo a teoria do preço marxista. Então, quanto mais demora, mais valor tem, porque mais a pessoa não fez mais nada e só fez aquilo. Então, teoricamente, isso, claro, sempre no campo da teoria, aquilo teria mais valor. É como você falou, que o seu exemplo do Emicida. O Emicida pode compor uma música excelente em 30 minutos, ou uma ópera em, sei lá, em um dia, e o Chico Buarque levou anos para compor a ópera do Malandro, o Emicida compor em uma semana e algo da mesma qualidade. Enfim. Até porque desculpa, Felipe, rapidinho. Até porque o tempo da arte é extremamente mentiroso e ilusório, né? Eu posso dizer que eu fiz essa música X aqui
mas que eu estou pensando e produzindo e maturando essa música desde 1997 e de repente é uma mentira. Então, como é que você vai provar que não? É uma verdade minha. Só um ponto em relação a isso. O tempo que eu gasto para fazer uma petição, ele tem que levar em consideração o tempo que eu gastei para estudar direito. Né? Então, assim, eu posso fazer uma petição em 10 minutos, mas eu levei 5 anos para me formar em direito, mais 3 anos para ser mestre, mais 3 anos para ser doutor, né? Mais 2 para ser especialista. E a petição só vai sair com qualidade porque eu tive todo esse preparo antes. O músico, ainda que seja um dom natural, com toda certeza, o começo da tua carreira não saíram as coisas mais geniais do mundo. É a prática, o desenvolvimento, enfim, a criação do seu processo de criação, enfim, tudo isso tem um decorrer de tempo que precisa ser levado em consideração. Mas eu queria colocar um outro ponto, que é uma fala. Puta, eu não vou lembrar. Se eu não me engano, era do pai do Cazuza, tá? Mas eu não tenho certeza. Desculpa se eu estiver errado quanto à pessoa que falou. O pai do Cazuza, o famoso dono da Som Livre. Isso, então. E daí, uma vez perguntaram para ele, e se não foi ele, foi alguém da Som Livre, né? Do porquê que agora as músicas estão tão longe da qualidade da década de 80 até meados da década de 90. E a resposta dele foi exatamente essa, né? Na época, nós tínhamos ali um critério de qualidade para colocar uma música na novela. Você não tinha o público dizendo qual era essa qualidade, né? Você tinha o cara da gravadora dizendo qual é essa qualidade. A partir do momento que você tem a internet, passou a ser o público dizendo qual é a qualidade que ele quer. E daí, se você, elitista, considera que a qualidade que o público pede é outra, né? É porque você não é o mesmo público de toda essa grande massa. Pô, e daí, peraí, aquelas músicas dos anos 80, 90 eram consideradas boas por quem? Que cheio de porcaria daquela época. Se você for analisar o que entrava principalmente em novelas dentro da década de 80, década de 90, você tem bastante saudosista desse período. Saudosismo, mas era música boa, gente. Aquele rock brasileiro... Deixa eu completar o raciocínio, caralho. Tá? Você tem uma porrada de gente saudosista desse período, 80, 90, em que era a Som Livre escolhendo quais eram as músicas que iam estourar no Brasil. Tá? O Traje a Rigor. Foda-se, cara. Tem quem goste, caralho. Deixa de ser bala. Tá? Roupa nova. Quando você passa para a geração atual, né? Cara, demorou para chegarmos numa Ana Vitória. Né? Demorou para chegarmos no, sei lá, o começo foi mesmo o que a população quer ouvir. E daí a fala dele era exatamente essa. Talvez éramos nós que estávamos errados, porque nós escutávamos apenas a elite quanto as músicas que nós apresentávamos. Nós estávamos ali preocupados, a fala dele era essa, nós estávamos ali preocupados com classe média e alta, né? E lançando... Que era quem tinha TV na época também, né? Quem tinha TV nos anos 80, começo dos anos 90, classe média e classe média alta. Então, classe alta. A fala dele é exatamente essa. Aí quando você vai para uma escolha que é popular, né? Essa escolha popular... Sim. Sabe o que isso me lembra? Qual é o maior canal hoje do YouTube? Eu acho que é o Whindersson, né? No Brasil. Godzilla, tudo bem. No mundo é o PewDiePie, né? Mas, enfim... Não, então, no Brasil, desculpa. O maior canal do YouTube no Brasil é o Godzilla, com 3 vezes mais do que o Whindersson Nunes. Exatamente porque eu nem sei o que é. Que o povo quer ouvir. Mas isso que você falou me lembra de uma arte que eu gosto muito de música, claro. Arte em si, escultura, pintura, eu sou menos entusiasta, porque eu não entendo tanto, mas eu adoro cinema. E gosto, estudo cinema, leio sobre cinema, sou cinéfilo, sou aqueles chatinhos lá de ficar dando nome de diretor, enfim. E o cinema passou por isso, né? Com a popularização dos cinemas, os cinemas foram para os shoppings da periferia, saíram do centro lá de São Paulo, que só passava cinema francês e o cacete,
e foi para a periferia. E o que aconteceu com esse fenômeno? Filmes brasileiros ou filmes dublados lotam as salas, e aquele filme legendado, aquele filme mais cabeçudinho, aquele drama independente, desaparecem do cinema. Teve um monte de filme que ganhou Oscar recentemente, que nem para sessões de cinema foram. Parasita, que ganhou Oscar esse ano, nem para o cinema foi. Por quê? Porque quem vai assistir um filme coreano no Cinemark do metrô Tatuapé? Ninguém. Quem vai assistir isso no Supermarket aqui perto da minha casa? Ninguém. Quer dizer, eu acho que há um risco também de a gente entrar nessa ditadura do gosto popular, porque se for pela ditadura do gosto popular, a Orquestra Sinfônica de São Paulo fecha amanhã. Porque ninguém vai assistir a Orquestra Sinfônica. São duas coisas distintas. Nós precisamos ainda assim, manter uma qualidade técnica, mesmo que o gosto do momento, o gosto popular do momento, não esteja favorável àquele tipo de expressão artística. Porque, como a gente falou, a arte, a técnica, tudo, ela nasce de um estudo de tudo isso. O Zé Luiz, quando vai estudar a teoria da música, vai pegar chorinho, bossa nova, vai pegar música clássica, vai pegar jazz, vai pegar blues, vai pegar música de todo tipo. A música clássica, viu, que ele não gosta, mas assim, a necessidade. Se a gente entra no Spotify, pega lá 100 principais músicas e pronto, e faz delas trilha sonora de tudo. Porque eu vou aproveitar para jogar a bola para o Zé, falando a respeito do. Porque eu andei muito tempo com musicistas, eu fui casado entre aspas, né? Morei junto, a mãe do meu filho é uma cantora, né? E cantora de rock, e andei muito tempo com várias bandas de rock, andei com pessoas até bastante famosas do rock. E uma das coisas que era comum ser dito era assim, tipo, o músico de rock tá aqui, daí na hora que ele aprende a pelo menos estudar o jazz, ele vem para cá. Ele sobe significativamente aí enfim, de qualidade, de ferramentas que ele tem ali para usar dentro do próprio rock. Fala um pouco a respeito aí da música e do como alguém pode se aprimorar. Bom, eu acho, em primeiro lugar, eu acho que existe, quando se diz, por exemplo, que hoje a seleção ou a preferência é exclusivamente popular, eu acho que é uma mentira. Eu acho que, na verdade, mesmo, não sei, o pai do Cazuza, ou o dono da Som Livre que falou isso, que as músicas dos anos 80 eram selecionadas, certamente elas eram selecionadas, mas já direcionadas para um público que consumiria essas músicas, né? A gente percebe... Até eu não gosto muito, como a gente falou anteriormente, de classificar, porque eu acho uma coisa muito complexa, muito subjetiva, mas a gente percebe já um empobrecimento muito grande dos anos 80 em relação aos anos 70, tanto melodicamente, harmonicamente. Harmonicamente talvez tenha ganho algumas coisas, e em termos de letra, né, dos anos 80 para os 70, perdeu muito, dos 90, pior ainda, porque aí vem por exemplo, aliás, tem axés que eu adoro, que eu acho maravilhosos, mas aquele El Chan, por exemplo, e tal, né, então, ali, isso tudo, na minha opinião, não foi escolha popular, foi jogado para o povo porque é vendável, né? Por que é vendável? Porque é uma linguagem fácil, porque tem uma musicalidade sensacional, e tem mesmo, né? Todo mundo dança, é impossível você, por mais que você não goste, se você ouve aquilo, você vai começar a chacoalhar. Então, é vendável. E quando, então, se diz que o público escolhe, eu acho que não é bem assim. Até porque, o que acontece? A música popular dos anos 70 virou elitista hoje, né? Então, Chico Buarque, Djavan, etc., hoje é considerado elitista. E só para deixar claro, era uma questão de escolha para novela, tá? A fala dele era exclusiva para a escolha da novela. O público, enfim... Do porquê que mudou o perfil das músicas de novela? Porque antes ele escolhia sem saber qual era realmente a vontade do público. Essa Zé, Guilherme Arantes, que era um cara super popular, as músicas eram músicas simples, músicas que eram aqueles festivais da Record, aquelas coisas. Aquilo era super popular. Aquilo era absolutamente popular. Quer dizer, não é porque o jovem dos anos 70, começo dos anos 80, anos 70, final dos anos 60, era mais intelectualizado, mais culturalmente sofisticado.
que o jovem hoje. É que a oferta de música para esse jovem na época era de maior diversidade. Apesar de que hoje eu acho que até com enorme leque de possibilidades para a gente acessar músicas, né? Spotify, YouTube, um monte de aplicativo, tá muito fácil achar música, baixar música pirata, ninguém precisa mais comprar o CD para ouvir a banda, né? Que era um fator de limitação, né? Quem não tinha dinheiro para comprar o CD tinha que torcer para tocar no rádio, e gravar na fita, né? Uma coisa antiga, o pessoal mais novo. Eu mesmo não fiz isso. Eu já sou da época de baixar. Mas eu acho que é mais o que você falou mesmo, Zé. É oferta, né? A gente também a gente não pode tratar também o povo, né? O povo mais humilde, como eles gostam dessas músicas com, sabe, simples, que só agita, que não existe, sabe, com uma letra bestinha, de duplo sentido, sabe, umas coisinhas engraçadinhas. Não, porque às vezes é só isso que ele ouve. Dentro da casa só toca isso, na festa que ele vai só toca isso, no aniversário que ele vai só toca isso. Como é que ele vai descobrir, sei lá, se ele gosta de rock, se ele gosta de pagode tudo bem que eu acho que toca, mas se ele gosta de, sei lá, de qualquer outro tipo de música, que não esteja no círculo dele, né? Eu acho que a gente expandiu as possibilidades de acessar a música, mas perdemos variedade. Eu trabalhei em balada em São Paulo mais de 10 anos atrás. E todo dia na balada tocava uma coisa. Na sexta-feira o hip hop, no sábado era a música pop, no domingo era a música dos anos 90. Todo dia era uma coisa. Hoje, toda balada toca ou sertanejo ou funk. Não há nem mais diversidade dentro das casas noturnas de diferença de música. Então, não sei, eu acho que a gente passa por um momento de estreitamento do leque de músicas. Eu acho que o Zé Luiz travou. Não? Travou, Zé? Ih, acho que travou. Eu acho que ele travou. Tá voltando. Zé? Você viu? Você fala tanto que até ele trava aí, pô. Eu falei muito rápido, né? Porra, cara. Não, e eu vou aproveitar. Vamos aguardar ele voltar, mas vai falando aí, Felipe. Ele tá voltando, mas eu quero aproveitar e até a gente passa para um outro assunto que é finalizar a questão da ideia de charge musical. Eu quero mostrar um pouco de alguém que apresentava isso como uma sátira, né? E porque de fato uma sátira, né? E ele se apresentava como o grande menestrel do Brasil e fazia essa função de pegar a notícia e musicar. Então eu vou mostrar aqui um grande mestre da música politizada, né? Que é o Juca Chaves. Só um. Opa, não estou mutado. Muito bom. Opa. Eu posso só dar o contexto? Você está mutado. Eu tirei o. Você sabe qual é o contexto dessa música? O Zé voltou aí, ele caiu. Vai voltar. Só para dar Não, Zé, só vou dar o contexto dessa música. Calma aí, Guilherme. Zé, enquanto você estava fora, eu coloquei a música do Juca Chaves. Aproveitei eu consegui ouvir tudo. Eu ouvi tudinho. Estava ouvindo. Então, tá. Eu posso só Daí, o primeiro ponto que eu quero falar antes de qualquer coisa a música que eu coloquei aí está no canal do Juca Chaves e eu também vou colocar na descrição o canal dele. Eu mandei e-mail para ele avisando que falaríamos dele e convidando para um dia, se aceitar o convite, conhecer aí o Zé e conversar com o Zé como um passo bastão aí, ele que está... Mas você quer falar, Zé? Mandei mensagem para ele, espero que ele receba com carinho aí o convite de conversarmos a respeito disso. E o Zé ia falar alguma coisa, Felipe. O Zé, eu só ia fazer rapidamente aqui, só ia fazer um paralelo. A gente estava falando desse lance do povo não necessariamente determinar o que vai se ouvir e tal. Eu acho que tem muito da mídia nisso, né?
E aí eu acho que a gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com as fake news, né? O quanto você ouve daquilo, o quanto aquilo é empurrado na sua cabeça, no seu dia a dia, na sua vista, nos seus ouvidos, e você acaba tomando muitas vezes aquilo como verdade. A mídia empurra, entucha de música, né? Seja de qualidade que for, na sua cabeça, no seu ouvido, no seu dia a dia. Você pega, você entra num estabelecimento, está tocando aquela música, você vai para outro estabelecimento, está tocando a mesma música. Então, acho que é meio inevitável o povo não absorver e não consumir aquilo. Agora, o acesso que é um grande problema. Então, eu vejo muitas vezes, principalmente as crianças, quando têm acesso a alguma coisa diferente, eu tenho os meus alunos do 6º ano do ensino fundamental, por exemplo, né? Porra, tio, eu ouvi aquela música sua, que barata, os caras, a molecada chega cantando na sala de aula, sabe? Então, o acesso é importante, né? Eu acho que a ditadura a ditadura midiática, né? Determina muito do que se vai ouvir, e eu acho que essa falta de amplitude prejudica muito. E eu acho que os canais que se propõem a romper isso também, Zé, tipo a TV Cultura, ela acaba pecando, muitas vezes, por uma retórica muito acadêmica, muito cabeçuda, programas com pouco apelo, porque a gente está falando de música mais erudita, mais sofisticada, que a gente precisa fazer disso uma coisa chata, né? Agora o problema é o teu áudio. Quase que o meu áudio? Acho que sim. O meu áudio, do Zé? Não, pior que agora melhorou. Era o meu, do Zé? Não, era o teu. Então acho que era o meu, mas tá melhor agora. Alguma incompatibilidade aqui. Eu vou esperar o Zé voltar para completar, mas só para falar do contexto da música do Juca, Felipe, eu não lembro em que anos, foi 62, 61, o Brasil comprou um porta-avião, realmente, da Inglaterra. E foi carésimo, porque o porta-avião é um negócio muito caro. Era o porta-avião que inclusive tá na Baía de Guanabara, ele tá desativado, né? Porque ele tá agora sim. Minas Gerais. Então, mas só para completar, é o Minas Gerais. É que tem o São Paulo e o Minas Gerais, nós temos 2 hoje, os 2 estão desativados. Ele só não foi, eu também, o Jeca Chaves estava lá fazendo uma charge de forma musical, tudo, mas havia contexto, tá? Naquela época havia tensões graves entre Brasil e Argentina, na época 2 regimes militares que não se davam bem, e a Argentina estava muito mais rica que o Brasil. A Argentina sempre foi um país muito mais rico que o Brasil, isso só vai mudar nos anos 90. E a Argentina estava se armando, tudo, e havia, assim, hoje é quase surreal falar isso, né? Mas havia, sim, uma possibilidade de um conflito armado entre Brasil e Argentina. Então, a compra do porta-avião foi uma forma do Brasil dissuadir a Argentina de qualquer possibilidade, tentativa de uma agressão ao Brasil, tá? Não estou falando que a Argentina invadiu o Brasil e conquistar o Brasil, mas, assim, a possibilidade de um conflito regional era algo no horizonte. Hoje é inimaginável a gente pensar isso, mas isso durou até o governo Sarney. O governo Sarney, quando assina que o Brasil não vai ter arma nuclear, é para interromper uma corrida nuclear com a Argentina do Alfonsín. Os dois países nuclear. A música é de 58, se eu não me engano, né? Só vai ser liberada em 61. Então o avião foi comprado antes. É um período que é anterior à ditadura militar e o que nós chamamos de um pequeno interregno de democracia que teríamos tido em 46 até 64. Mas se a música dele não foi liberada, dá para ver que também era um padrão de democracia muito difícil. Isso é uma questão importante, que as pessoas acham que os órgãos de censura da ditadura surgiram na ditadura. Muitos eram órgãos de censura, a censura já existia no Brasil, a ditadura amplificou, mas a mesmo período democrático brasileiro conviveu sim com censura, tá? Havia censura de conteúdo que não agradava a família, por exemplo. Então, filmes de teor mais adulto não podiam ser nem gravados. Era tudo na clandestinidade, era tudo ali. Tem uma série legal chamada Magnífica 70, que daí já era o regime militar, que mostra um pouco esse universo meio clandestino das pornos chanchadas. É legal. É uma série. Agora vamos deixar o Zé falar a respeito do Juca, né? E aí, o que você vê aí nessa troca de bastão aí? Poxa, eu acho o Juca um músico fantástico, um compositor fantástico, acho de uma
espiritualidade muito grande, né? Um cara muito espirituoso, que consegue pegar as coisas no ar com muita facilidade e traduzir aquilo de uma maneira normalmente divertida e jocosa, mas ele também tem um trabalho mais sério, mais adulto, vamos dizer assim, né? Menos satírico, que também é de muita qualidade. É um músico que eu admiro muito, sempre admirei, né? E acho também que é subvalorizado, acho um cara subvalorizado na nossa mídia, na nossa história, acho que ele tem um potencial muito maior do que se fala sobre ele, né? Zé, eu queria te fazer uma pergunta sobre um autor em específico, que é o Geraldo Vandré. Tá tendo alguma? Que é o Geraldo Vandré. Que ele foi preso, se eu não me engano, de militar, ele compôs Caminhando e Cantando. Ixi, é o teu áudio. Ele foi preso, se não me engano. O quê? Tá, eu já volto, então. Um segundo. Ele teve algum problema aí, teve que sair. Mas ele estava puxando a bola aí para o Geraldo Vandré, que maravilhoso, né? De extrema importância aí para a música política, né? Esperar ele voltar aí, ou seja, já quer falar alguma coisa sobre o Geraldo? Não, eu posso falar. Na verdade, eu tinha caído antes, mas o problema do áudio foi dele, né? O Geraldo... Melhorou agora? Não, pode continuar, Gui. Vai lá, vai lá. Não, estava comigo. E ele foi preso, ele ficou preso numa base da aeronáutica, se não me engano. E ele nunca foi muito claro sobre não, dizem assim. Não, o áudio tá uma bosta. Tá melhor agora? Tá. Melhorou? Bastante. É o fone. Tá fora e do ele tempo. se converteu. O áudio tá em outro, mas tá tudo certo. Eu vou falar essa e eu tento voltar só para deixar o Zé Luiz responder. Enfim, o Vandré teria sido preso numa base da aeronáutica e depois, há um tempo atrás, né, depois de velho, se converteu a um fanático defensor da aeronáutica, fanático defensor do período militar. Dizem talvez por problemas psicológicos, psiquiátricos que passava, mas ele girou a chave, deu um retorno de 180 graus em tudo que ele imaginava. E aí eu volto à questão, né? Até onde a gente consegue separar o autor da obra, até onde as músicas dele, que ele depois renegou, né? Falou que escreveu aquilo sem saber direito do que falava. E, enfim, até onde a gente manter certos grandes nomes, né, ícones da nossa música, quando eles tomam atitudes que vão contra a sua carreira, né, contra a biografia artística que eles produziram. Responda, Zé, e eu já volto de novo. Eu acho que é um processo importante esse distanciamento, porque o que acontece é o seguinte, né, principalmente para quem compõe, para quem cria, né, para quem executa não necessariamente, para quem intérprete não necessariamente, mas para quem cria, eu, por exemplo, eu tenho muitas músicas que não falam sobre a minha realidade, que não falam sobre a minha vida, que não falam sobre nada que compete a mim, né, e eu acho que essa é a função do criador, do criador artístico, né, ou da criadora artística. Então, eu acho que... E aí, de novo, né, a gente vem naquele ponto que eu estava colocando antes, as pessoas que dependem de inspiração, normalmente são as pessoas mais biográficas na obra, né, porque elas normalmente se inspiram com alguma coisa que elas viveram, né. Eu luto um pouco contra essa coisa, essa dependência da inspiração. Eu acabo compondo, né, o compor por encomenda é exatamente isso. Faz uma música para o meu casamento. Cara, quem está vivendo isso é você, né? Então, eu acho que o que eu escrevo lá não necessariamente é a minha verdade. O Caetano disse que mais de 70% da obra dele tem traços biográficos. Eu acho que os traços biográficos acabam acontecendo, né? Porque você tem aquele conhecimento de mundo empírico e você se utiliza daquilo. Mas eu acho que é importante separar, porque, cara, a gente... Sabe aquela história que você vai quando você é adolescente, você vai na casa do seu amigo, e aí a mãe dele dá bolinho de chuva, café, não sei o que e tal, você fala, puta, sua mãe é gente boa pra caramba, né? Ele fala, porque você não convive com ela, né? Eu acho que só quem tá perto sabe quem é de fato, né? Eu
simplesmente não conheço o Chico Buarque do Araria, mas eu não conheço o Vandré, eu não sei a realidade dessa gente, né? Então é difícil eu julgar por quem eu acho que essa pessoa seja. O que eu conheço dessas pessoas é o que elas produziram, né? Então eu sempre analiso a produção. Não, concordo plenamente. E até vou colocar um ponto aqui que tem uma colocação ali de, né, o Felipe que é hoje não é o Felipe de antes, né? A água que passa embaixo de uma ponte não é a mesma água que passou antes. Não sei dizer quem é o Geraldo pós grandes composições dele contra a ditadura militar. O que me importa é aquele Geraldo daquele momento, né? E ele não está preso a ele. Assim como o Felipe não está preso ao Felipe de ontem e o de hoje. Amanhã eu posso pensar completamente diferente e eu preciso ter essa liberdade de ser uma pessoa diferente amanhã, de pensar de forma diferente amanhã. Quanto ao Geraldo, você colocou a respeito da aeronáutica, eu realmente nem sabia dessa mudança dele. Tá? Ele anda com a jaqueta, ele andava com a jaqueta da aeronáutica na rua. Eu dei aula na aeronáutica, tá? Eu dei aula na aeronáutica, eu dei uma pós-graduação na aeronáutica de direito administrativo, e foram 4 aulas, né? Era um módulo a respeito do devido processo legal. E sobre o devido processo legal, não tem como não entrar num debate a respeito de tortura, enfim, de ditadura militar e etc. E na hora que eu cheguei no ponto mais pesado da aula, eu meio que soava frio, assim, tipo, cara, qual vai ser a reação dos alunos da aeronáutica eu falando tais coisas, né? Até que um aluno levantou a mão e falou: professor, você não está no exército, você está na aeronáutica. Né? Aqui somos todos nós bastante favoráveis aos direitos humanos, né? Nós consideramos tudo, enfim, que vocês falam extremamente pertinente. A aeronáutica, ela é, dentre as 3 forças armadas, a mais humanizada de todas. E mais elitizada. E a mais elitizada. Não, sim, elitizada, mas elitizada inclusive intelectualmente. Tá? O nível intelectual deles é altíssimo. Para você entrar, como virar um oficial da aeronáutica, a avaliação não é tão somente se você é um técnico em avião. Né? É muito mais complexo do que isso. Foi, de longe, a minha melhor turma até hoje. O debate entrou num nível extremamente profundo. Então, assim, eu não sei como era a aeronáutica no período do Geraldo, mas a probabilidade dele ter encontrado uma força armada em que ele falou, puta, aqui é bem diferente do que eu imaginava vendo um exército, isso é enorme. E não, eu vou trazer para um exemplo talvez até mais próximo de nós, mais da nossa geração, que é o Lobão. O Lobão foi até preso porque falou para votar no Lula, no programa do Faustão, no dia de eleição, tudo. Acho que foi em 89, né? E o Lobão também teve uma mudança, e já mudou de novo, né? Ele saiu de um petismo radical, foi para o conservadorismo, olavismo, tudo, e agora está desencantado novamente com o Bolsonaro, com o Olavo de Carvalho, enfim. E eu acompanho, eu gosto muito do Rogério Skylab, eu acompanho as redes sociais dele. Ele postou um tempo atrás uma foto dele, do Lobão, num festival lá no começo dos anos 90, no Rio de Janeiro. Acho que 92. E tava ele, o Lobão, mais uma turma antiga lá, do cenário mais alternativo, do rock brasileiro, enfim. E o pessoal dos comentários, né? Porra, que pena que o Lobão virou um merda, que o Lobão é um babaca, que o Lobão não sei o quê. E eu fiquei surpreso de o Rogério Skylab não se manifestou. Ele escreveu um texto, deixando claro a opinião dele, mas muitos outros seguidores lá, né, que acompanham o Rogério Skylab, que são caras progressistas de esquerda, indo defender o Lobão. Fala, olha, desculpa, mas nessa época o Lobão era incrível. Porra, as letras desse cara eram muito boas, era um puta autor, puta músico. E eu adoro. Lobão, eu tenho... Não é da minha época. 3 músicas do Lobão que eu adoro. Não, essa vai estudar Lobão, então. A música... Eu já ouvi, mas não é da minha época. Não, porra. Esse o Lobão reaça já, tá ligado?
Tem uma que eu adoro, que é que língua falo eu, quando sinto a sua falta, se sonho com você, dona das minhas angústias. Eu sou desafinado, então não é recomendável que seja eu a cantar. Mas aliás, eu tenho uma pergunta boa. Eu tenho uma pergunta boa para o José Luiz. Tem outra banda que eu acompanho chamada Dead Fish. É uma banda de hardcore paulista. E eles são extremamente políticos. Muito inspirados por bandas como Rage Against the Machine, que é uma banda americana, Rise Against, que é uma banda americana também, que é diferente de Rage Against the Machine, tem um nome parecido, mas enfim. Pink Floyd, que são bandas que, na letra, você claramente vê um posicionamento político. Tem uma música do Rage Against the Machine, todo show do Rage Against the Machine começa tocando a Internacional Comunista e subindo uma estrela vermelha. É impossível deixar mais claro qual é o posicionamento político deles. E muita gente está sendo pega de surpresa descobrindo que essas bandas têm posicionamentos políticos. Eles começam a ler as letras ou ver músicas novas. O Dead Fish tem a página de comentários é um humor involuntário incrível. Porque são pessoas descobrindo que eles são de esquerda. Olha, você tem que só tocar música para falar de política. Porra, a gente nunca fez uma música que não fosse falando de política. Como assim? Você não conhece a obra dos caras? O que você acha disso, Zé? Você acha que realmente muita gente que adorava Caetano, Chico lá atrás e hoje descobriu que esses caras eram de esquerda e odeiam eles, né? O que você acha dessa nova releitura dos autores? Eu acho que tem duas situações. Eu acho que tem a situação em que o autor ou a autora mudam de concepção, ou de ponto de vista, ou de opinião, e tem o ponto em que os autores mantêm e as pessoas descobrem, né? Esse ponto eu acho que é mais complexo. Então, por exemplo, eu sou um grande fã do Toquinho como músico, como instrumentista, como compositor. E o Toquinho tem se declarado aí pró-Bolsonaro já faz algum tempo, né? Mentira! Pois é. Isso não faz que eu vá jogar a obra do Toquinho, a obra musical do Toquinho no lixo, pelo contrário, continua sendo maravilhosa. Mas me faz rever o conceito, né? Ou, por exemplo, pensar duas vezes se eu vou assistir a uma entrevista dele, alguma coisa assim, né? Nossa, você me chateou mesmo, não sabia disso, cara. Então eu também fiquei bem chateado, mas assim, né? É a obra e o artista, por isso que eu gosto de separar, porque o que eu conheço do Toquinho é a obra, não conheço o Toquinho, né? E, de novo, né, mais uma controvérsia, corintianos, a favor da democracia corintiana, então também, né, quer dizer, vai para o outro lado. Agora, a pessoa que, por exemplo, descobre, como aconteceu no show do Roger Waters aqui, né, e as pessoas saíram pedindo o dinheiro de volta, aí é o ápice da ignorância, né, de fato. Então, pô, quer dizer, você ouve alguma coisa que você não tem a mínima noção do que está se abordando, né, e aí, quando você descobre, você tem uma frustração e passa a vergonha de pedir o dinheiro de volta. Pô, pelo amor de Deus, né? Enfia o rabo debaixo das pernas, vai para casa e fica quieto e não vai mais no show, né? Não, e é o tipo de fã que se presta a pagar centenas de reais no ingresso de um cara que era de uma banda, quer dizer, nem a banda, é um cara da banda, quer dizer, isso é um fã muito específico para ir assistir o Roger Waters, um cara que gosta de Pink Floyd, que supostamente conhece a banda, e se descobre ali, ele mesmo acho que descobre ali, ele não conhece nada da banda, ele não faz a menor ideia do que a banda se trata. Eu adoro Ramones, por exemplo. Eu sempre soube que Ramones eram super conservadores. Eram punks, tudo, mas super conservadores, contra a União Soviética. Enfim, tudo isso. O Queen tinha uma postura parecida também. São bandas que o Queen gosto menos, mas o Ramones eu adoro. A Rita acabou de falar. A Rita falou... só um minuto que eu já volto, Sérgio. A Rita pode falar. É que você vai pegar uma cerveja, mas pode falar. A Rita falou do Toquinho e, pô, a Aquarela vai continuar sendo uma música maravilhosa, independente do quão imbecil o Toquinho possa virar por causa do movimento político atual. Assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não vou deixar de achar uma música genial, a Aquarela, porque agora, hoje, ele comprou o bolsonarismo, enfim, né? Paciência, né? Não deixou de ser um puta cara naquele dia
que compôs o Aquarela. Ô Zé, pode falar. Até para finalizar, eu queria pedir para você cantar o Filosofia Não, que pôs para o Van Traub. E eu até vou pedir que depois você grave um videozinho, ou eu tiro esse trecho especificamente aqui da live, né? Para eu gravar um vídeo a respeito da saída do Van Traub, né? O Van Traub que odeia humanas, né? Para ele a educação deveria não ser nada reflexiva, né? E eu só queria dizer a respeito disso antes da tua música que o futuro ele é exatamente apenas para aqueles que sabem pensar, porque exatas é maravilhoso, não sei o quê, mas o computador cada dia avança mais para substituir o profissional de exatas, né? Biológica, maravilhoso, mas o computador cada dia avança mais para substituir. Humanas é o que é insubstituível. Então, o profissional de exatas, que vai continuar sendo um profissional, vai ser aquele que tem conhecimento de humanas. O profissional de biológicas, que vai continuar sendo um bom profissional, será aquele que tem um bom conhecimento de humanas, né? E a cada ano que passa, as máquinas avançam em relação a isso, a inteligência artificial avança em relação a isso, e nós estamos exatamente na contramão. Enquanto o mundo se preocupa em fazer com que os seus cidadãos sejam mais humanizados e com uma maior capacidade reflexiva, uma maior capacidade de compreender o mundo de forma complexa como ele é, nós temos um agora egresso ministro da Educação que pregava exatamente o contrário, tá? E daí, depois você cantar a música que é linda, maravilhosa, daí vamos falar um pouquinho de Van Traub e terminar a nossa sexta. Né? Só para resumir o que o Felipe falou, o futuro são dos cientistas e dos músicos. As únicas coisas que o computador não vai poder fazer. Zé, canta a música aí que é maravilhosa, cara. Vamos lá, eu estava no mudo aqui agora. Vamos lá. Meu filho, eu te proíbo de fazer filosofia, história, artes cênicas, letras e pedagogia. Imagina só você vagando pelo mundo, fumando um baseado, vivendo com vagabundo. Meu filho, eu não quero que estude sociologia, ciências sociais e essa tal biologia. Imagina só você andando com um mendigo. Filho, eu sou teu pai, escuta bem o que eu te digo. Você nasceu para ter sucesso, ser um médico ou um doutor. Andar engravatado, bem vestido, com ar de superior. Meu filho, vai em frente, o que importa é a conquista. Chega de ativismo, de lutar por feminista. Esquece o povão, não pese a sua consciência. O que importa agora é a reforma da Previdência. Hey, hey, hey. Oh, hey, hey. Oh, filosofia não. Cara, muito bom, sensacional. Manda para mim que eu vou botar de toque no meu celular, juro por Deus. Não, então, depois você grava um vídeo, exclusivo, porque eu vou querer gravar para amanhã, tentar lançar amanhã, no máximo domingo, falando a respeito do Van Traub,